Oi, gente, eu sou a Raíza, eu voltei aqui pro canal. Eu tava de mudança, me mudei em janeiro, então assim, muitas coisas aconteceram. Esse cenário ainda é provisório, porque ainda falta muita coisa. Ainda falta decoração, falta cadeira, assim, falta muita coisa. Puxa o fio e vem comigo, porque hoje a gente vai falar sobre de onde eles vêm, do Jefferson Tenório. É isso, vamos falar sobre de onde eles vêm. Assim, eu vou fazer um pouco de crítica a esse livro do Jefferson Tenório, porque eu já li todos os outros dele. Então, esse daqui era o único que faltava, inclusive eu ganhei de presente, ó, tem uma dedicatória aqui. Não sei se deu pra ver. Tem uma dedicatória aqui da minha amiga Vitória, um beijo. E aí, esse livro basicamente vai falar sobre cotas raciais nas universidades públicas do Brasil e como isso impacta a vida de uma pessoa negra e periférica, uma pessoa que veio de escola pública, uma pessoa de baixa renda. Eu acho que esse é basicamente o cerne. Só que, pra mim, esse livro, tipo, essa é a sinopse, tipo, ai, porque as cotas, como é ser uma pessoa negra usando cotas? Pra quem não sabe, eu também entrei na universidade usando cotas, então esse livro, assim, era pra ser muitas coisas pra mim. Tipo assim, no começo ele até é muito bom, tipo, tem muitas coisas que eu marquei em relação a essa coisa das cotas da universidade, de ser uma pessoa nova no sistema, de estar entrando nesse meio. Então, assim, muitas coisas desse livro era pra ser bom. Tipo assim, eu acho que ele começa numa pegada muito boa, mas depois ele vai se perdendo um pouco, talvez porque eu já conheço a escrita do Jefferson Tenório, então assim, eu já conheço como ele escreve, já conheço outros livros dele. Se vocês quiserem que eu faça alguma saga de autor, tipo assim, eu super faria do Jefferson Tenório, porque eu gosto muito dos livros dele, de verdade. Eu vejo ele, a temática do livro como um todo, como muito importante, até porque recentemente, acho que em dezembro para janeiro, a gente teve a questão das cotas raciais retiradas das universidades lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu acho, não tenho certeza, mas provavelmente é isso. Então, assim, é um assunto super, hiper, mega importante, não só como esse livro, mas como todos os outros do Jefferson Tenório. Vai abordar basicamente como o personagem se insere nesse contexto de universidade, nesse contexto de saber que a maioria das pessoas ali é melhor do que você, porque eles não usaram cotas, porque eles não vêm de escola pública, eles vêm de escolas particulares, eles vêm de cursinho preparatório. Então, esse livro toca um pouco nessa sensação de saber como é ser completamente diferente do contexto que você vai se inserir, que é a Universidade Pública do Brasil. Que, inclusive, aconteceu muito comigo. Tipo, tem uma menção que o personagem fala que parece que todo mundo que tá lá é inteligente, menos ele. E eu sinto que isso aconteceu comigo também quando eu cheguei na universidade. Então, quando eu cheguei, todo mundo lá era, bem dizer, de escola particular, eram pessoas que fizeram cursinho, eram pessoas que tiveram oportunidades que eu não tive. Consequentemente, eles pareciam muito mais inteligentes, sabiam muito mais de coisas que eu não sabia. Então, eu me sentia burra, que nem um personagem. Ele vai falar: não demorei a constatar que na universidade pública os estudantes não costumam ter dúvidas. Ninguém pergunta nada, os alunos apenas completam o que diz o professor. São todos muito sábios. Aqui ele vai descrever, marquei algumas partes que ele vai descrever as sensações que ele sente dentro de sala de aula, como por exemplo, ele tem muito medo de se expor dentro de sala de aula, ele fica o tempo todo calado, com medo de ser julgado, como um homem negro retinto dentro de uma sala de aula composta por pessoas brancas, bem dizer. Então, é basicamente isso, gente. Só que, assim, eu sinto que falta um pouco, sabe? Tipo assim, eu sinto que de todos os trabalhos do Jefferson Tenório, esse daqui é um pouco mais... Tipo assim, ele poderia ter dado uma pegada a mais, sabe? Assim, sinto que ele poderia ter trabalhado mais com o personagem, com as sensações, porque no meio do livro parece que ele se perde um pouco. Parece que ele esquece que o personagem tem um foco ali. Enfim, ele não descreve tudo, ele não detalha tudo. Sinto que ele não aprofunda a questão do personagem na universidade, de fato, que é o intuito do livro, que é a sinopse do livro. Mas eu sinto que ele deixa essa questão um pouco de lado. Ao mesmo tempo, é muito bom a gente acompanhar outros cernes do personagem. Por exemplo, ele tem ali a questão amorosa com uma personagem que é uma mulher negra também, e aí essa mulher negra troca ele por um homem branco, e isso mexe muito com ele.
Então, assim, tem algumas coisas para além do toque da universidade que são legais, que são bem descritas, mas que de fato muda um pouco a questão do personagem na universidade. Assim, eu sinto que faltou exatamente a sinopse do livro. Tipo, eu sinto que faltou muita coisa que era da sinopse do livro, sabe? Tipo assim, você vai esperando uma coisa e chega lá, não é. Tipo assim, apesar de que eu já tinha visto algumas críticas do livro falando exatamente isso, que a gente queria ver mais dessa coisa da universidade, do personagem, porque ele não descreve isso. É aqui vai falar, ó. A lei de cotas, tão atacada por um debate público, às vezes raso, resgata corpo e rosto na trama, mas a gente mal vê isso. Então essa é a questão. Eu sinto que faltou muita pegada pra falar sobre tato, sobre as cotas raciais. No começo a gente tem muito isso, mas depois o livro vai ficando um pouco mais raso, ele não vai aprofundando a trama da questão das cotas raciais. Então eu acho que esse pode ser um ponto negativo desse livro. Em alguns momentos, por exemplo, o personagem, ele é um homem negro retinto, que veio da periferia, que é de baixa renda, que usa cotas para entrar dentro da universidade, mas que, por exemplo, a gente não vê o personagem atuando em movimentos sociais. Ah, é obrigatório atuar em movimentos sociais dentro da universidade? Não, não é, mas eu sinto que ele poderia ter abordado isso, entendem? Tanto que tem até uma parte em que os outros personagens negros estão fazendo movimento, eles estão fazendo ali uma roda, um sarau de poemas, já que o personagem é envolvido nessa coisa do poema, ele quer ser um poeta, mas ele não se aprofunda. Tipo assim, as pessoas estão lá gritando, ai, pessoas negras importam, cotas raciais importam, é importante pessoas negras na universidade, as pessoas estão lá lutando, e o personagem tá tipo, ah, irei me calar. Então assim, eu sinto que o personagem é bem passivo. Não só... Eu sinto que ele é bem passivo, não só em relação às coisas que acontecem com ele ou com a universidade, mas o personagem em si não tem voz. A gente, durante o livro, a gente mal escuta a voz do personagem, e eu sinto que essa questão foi um pouco negativa. Por exemplo, lá em Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, a gente tem a personagem da Estela, que já é uma personagem mais participativa da própria história, já é uma personagem mais desbocada, já é uma personagem que entende as coisas, que deve se movimentar, que deve fazer por onde, deve acontecer. E esse personagem, eu sinto que ele é um personagem que ele vive a vida dele, ele descreve a vida dele no livro, é a visão dele, mas ao mesmo tempo parece que a gente não tá vendo a visão dele, porque ele é um personagem muito passivo, ele não faz nada no livro, tipo assim, ele mal tem atitudes, ele mal tem escolhas, ele mal tem posicionamentos. Inclusive, uma coisa que me chateou muito foi essa questão de quando teve essa cena desse sarau, no qual o personagem simplesmente não participou, tipo, ele se omitiu. E seria algo muito legal a ser visto, tipo assim, porque descrevia exatamente o porquê as pessoas negras estão lutando pra estar dentro da universidade, porque é importante, porque elas precisam disso, e o personagem se omite. Então, assim, me irritou um pouco, e sinto que poderia ser um livro melhor se ele fosse um pouco mais focado, de fato, na questão que ele promete, que é falar sobre pessoas negras usando cotas nas universidades públicas do Brasil. É isso. Um beijo.